A paz e graça do Senhor. A palavra de Deus que queria compartilhar hoje é de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 a 29. Vamos ler. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para todos os membros da igreja, quem é que vence é essencial. A conclusão de Apocalipse, capítulo 1 a capítulo 22, é que os santos devem ser quem é que vence. Porque os santos que não se tornam quem é que vence vão sofrer todas as pragas do livro do Apocalipse. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse descrevem 7 bênçãos para quem é que vence. Em resumo, existem cerca de 12 tipos de bênçãos, e as bênçãos que quem é que vence recebe são apresentadas 7 vezes. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Árvore da vida. Essa árvore da vida é explicada em Apocalipse capítulo 22, que está na santa cidade, a Nova Jerusalém. Em outras palavras, quem é que vence alimentará a árvore da vida que está na santa cidade, a Nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte, neste versículo, é considerada o lago de fogo na Bíblia. Isso significa que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. Mas quem é que vence não vão ser lançados. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do manã escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No Antigo Testamento, o manã está contido na arca do Santíssimo do tabernáculo. Estava escondido. Porque o tabernáculo no Antigo Testamento é um modelo e uma sombra do que está no céu. Dar o manã escondido significa conduzir ao trono de Deus no terceiro céu. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. As nações neste versículo se referem ao reino milenar. Isso significa que ele vai reger as nações com Jesus. Em Apocalipse capítulo 3,
versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Veste branca significa a roupa justa de Jesus. Os santos, vestidos de um linho fino. Ver Apocalipse, capítulo 19, o versículo 8. Esses santos se tornam uma noiva do Cordeiro. Assim, quem é que vence é uma palavra de promessa de que jamais apagará seu nome do livro da vida. Também, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. A coluna do templo permanecem com o templo enquanto o templo não desmoronar. O templo é a morada de Deus, ou seja, ele receberá a bênção de estar sempre com Deus. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem é que vence significa que Jesus o colocará no trono. Este trono é o trono que reina no tribunal de Cristo e no reino milenar. Além disso, no julgamento do trono branco. E, por último, ele nos faz sentar no trono do Todo-Poderoso e do Cordeiro em Apocalipse capítulo 22. Assim, as benções do quem é que vence são detalhadas nos 7 versículos. Ao longo do livro do Apocalipse, a frase bem-aventurado aparece 7 vezes. E essas bênçãos são as bênçãos dos quem é que vence, apresentadas acima. Então, quem exatamente é quem é que vence no livro do Apocalipse? De modo geral, na igreja, quem é que vence refere-se àquele que supera dos seus sentimentos e desejos e a luta contra o pecado é quem é que vence. Ou então, aquele que luta contra o diabo e outros inimigos espirituais e vence também é referido como quem é que vence. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, escrita neste versículo em grego, é uma palavra composta das duas palavras. A palavra de significa opor-se a em vez de, e outra palavra stime, significa ficar firme, levantar-se. Portanto, a palavra fistime, Ristime significa conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. Isso significa que, mesmo que você caia pela tentação do diabo, você deve se levantar novamente. Os santos não podem ser vencedores até que Jesus volte e se encontre nos ares. Isso não quer dizer que você não pode vencer.
para os santos, a vitória final deve se concentrar na vida eterna com Jesus. Não uma vitória na qual as doenças são curadas e os problemas resolvidos. Se a doença for curada, mas não puder viver para sempre com Jesus, não é uma vitória real. E, ao contrário, só porque a doença não foi curada imediatamente, não significa que você não venceu, foi derrotado. Porque não acho que o apóstolo Paulo, que vivia doente, não se tornou quem é que vence. O importante é perceber quem é o vencedor em termos de sucesso no mundo material ou vitória no relacionamento com Jesus. No entanto, mesmo que não tenhamos sido curados, devemos crer que Jesus é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Apenas Jesus é aquele que venceu a morte. Em João capítulo 16, versículo 33, tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Creio. Sim, Jesus é o único que venceu o mundo. Portanto, se obedecermos às palavras de Jesus, nós regeremos o reino milenar com Jesus, o vencedor. Se você desobedece às palavras de Jesus, você não pode se tornar o vencedor. É por isso que ele enviou o Espírito Santo para que possamos nos tornar vencedor. Se você confiar completamente no Espírito Santo para coisas que não pode fazer com sua própria vontade, ele nos guiará para se tornar o vencedor. Quem é que vence não é pretérito. Os santos devem ser os vencedores até passarem pelo tribunal de Cristo. Quem é que vence não é aquele que luta e vence contra inimigo, mas aquele que conhece e crê em quem Jesus é. No livro do Apocalipse, quem é que vence é escrito 8 vezes. E no livro de 1 João, ele disse sobre quem é que vence. Em 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O Filho de Deus. O texto original também tem um artigo definido dizendo o Filho de Deus. Ou seja, você tem que saber e crer que tipo de filho Jesus é. A maioria dos crentes sabem que Jesus é o Filho unigênito de Deus. No Novo Testamento diz 5 vezes que Jesus é o Filho unigênito. Em João, capítulo 1, no versículo 14, capítulo 1, no versículo 18, capítulo 3, no versículo 16, capítulo 3, no versículo 18, e em 1 João capítulo 4, no versículo 9. Não é o fim de saber que Jesus é o Filho unigênito de Deus. No entanto, está registrado 5 vezes no Novo Testamento que Jesus ressuscitou como o Filho primogênito, quando Jesus morreu e ressuscitou. No entanto, de 5 vezes, apenas 2 vezes foram traduzidos corretamente como o filho mais velho. E os 3 versículos restantes não foram traduzidos corretamente. Por isso, não sabemos que Jesus se tornou o filho primogênito de Deus. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 29.
Colossenses, capítulo 1, no versículo 15. Em Colossenses, capítulo 1, no versículo 18. Em Hebreus, capítulo 1, no versículo 6. Em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 5. Jesus veio como filho unigênito no primeiro advento, mas no segundo advento ele virá como o primogênito de Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, disse, e todos os anjos de Deus o adorem. Assim, quando ele vier novamente, ele virá como o filho primogênito de Deus, que é conhecer e crer no Filho de Deus. Então, por que Jesus voltará como o filho primogênito de Deus? Porque ele fez dos filhos de Deus seus irmãos. É por isso que os santos que se tornaram filhos de Deus se torna irmã de Jesus, se torna a noiva de Jesus e se casa. O livro do Apocalipse mostrou tudo o que Jesus sabia ao apóstolo João por meio de seu anjo. E em um livro que informou as 7 igrejas em forma de carta. Visto que o livro do Apocalipse é uma revelação, há uma resposta para ela no livro do Apocalipse. Por exemplo, o significado do castiçal pode encontrar em, por exemplo, o significado do castiçal pode encontrar no capítulo 1, versículo 22, que significa a igreja. Além disso, o significado de estrela é considerado anjo em capítulo 1, no versículo 20. Assim, as respostas às palavras faladas no livro do Apocalipse estão escritas no livro do Apocalipse. Nós já vimos a explicação de quem é que vence em 1 João capítulo 5, versículo 5. Diz aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É aquele que vence. Não há uma explicação específica para quem é o Filho de Deus. No entanto, no livro do Apocalipse, há explicação clara sobre quem é que vence. Esse versículo é Apocalipse, capítulo 2, versículo 22. Vamos ler novamente. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quando você lê este versículo, é traduzido como quem é que vence e guardar até ao fim as minhas obras. Dá a impressão que como se fossem duas pessoas diferentes, mas os dois são a mesma pessoa. Eu lhe darei. É singular. Se quem é que vence e guarda até ao fim as minhas obras fossem pessoas diferentes, deve ser escrito no plural. Eu lhes darei. A escritura original em grego está escrito no singular. Quem é que vence? Então guarda até ao fim as minhas obras a ele. A Bíblia brasileira é traduzida corretamente. Assim, em capítulo 2, versículo 26, fala sobre quem é que vence claramente. Então, o que é a obra de Jesus? Jesus é Deus. E 2000 anos atrás, ele veio a esta terra como um homem, morreu e ressuscitou. Então ele se tornou o filho primogênito de Deus. E agora ele está no terceiro céu. Então devemos saber qual é o resto da obra de Jesus. Sua morte na cruz e sua ressurreição já passaram. Esses ministérios são introduzidos no Novo Testamento. E em Apocalipse capítulo 22,
o último livro do Novo Testamento, Jesus disse: Eis que presto venho em 3 vezes. A última obra que Jesus fará pelos santos é a segunda vinda. Nesse caso, nós precisamos saber qual é o propósito da segunda vinda de Jesus. Aquele que guarda até ao fim o propósito da segunda vinda é aquele que vence. Nesse caso, aquele que conhece o propósito da segunda vinda deve estar bem ciente e preparar a cronograma da segunda vinda. Para conhecer esse cronograma, nós temos que compreender o objetivo do reinado do Pai Celestial. Jesus nunca desobedeceu à vontade do Pai Celestial. Jesus trabalhou de acordo com a direção e o propósito do reinado de Deus. Então, qual é o propósito do reinado de Deus? Existe um propósito pelo qual Deus criou os céus e a terra, porque ele enviou Jesus e porque ele quer nos salvar. A maneira mais fácil de entender esse propósito é buscando o momento em que Deus disse que havia encerrado seu reinado. O apóstolo João viajou para o futuro e escreveu em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 6, o momento em que Deus disse que ele havia concluído seu reinado. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Agora Deus terminou de reinar. E o resultado do reinado concluído está escrito nos versículos 7 e 8. Vamos ler. Regozijemo-nos e alegremo-nos e devemos lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O propósito do reinado de Deus é ser conhecido por meio dos resultados de seu reinado. A esposa de Jesus, o Cordeiro, apareceu. A esposa está vestida de um linho fino. Os santos que compõem o linho estão um só corpo. Em outras palavras, o propósito do reinado de Deus é salvar as pessoas do mundo que são pecadores e torná-los filhos de Deus. E se essas pessoas estiverem prontas como uma noiva, ele voltará e se casará com ela. Esta é a obra perfeita de Jesus. E quem a mantém até o fim é o vencedor, definido por Jesus. No livro do Apocalipse, quem é que vence é escrito 8 vezes. Ao falar sobre as 7 igrejas, foi escrito 7 vezes e dito mais uma vez em capítulo 21, no versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu e ele serei seu Deus, e ele será meu filho. Assim, aqueles que vencerem serão reconhecidos formalmente como o filho de Deus. Já a sua esposa se aprontou, conforme está escrito em capítulo 19, no versículo 7. Jesus se casará com uma noiva. A única noiva são os santos vestidos de linho fino. Então, como os santos podem ser um só?
Quando está no corpo animal, não pode se tornar um só corpo. Quando o corpo morre, volta à terra, e quando arrebatado, ele se transforma no corpo espiritual. Foi Jesus quem primeiro vestiu um corpo espiritual como ser humano. Para que isso aconteça, os santos têm algo a preparar, e o azeite do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está claro, o Espírito Santo veio para nos unir, os santos. Não podemos se tornar um só sem o Espírito Santo. O novo mandamento que Jesus deu disse: amemos uns aos outros. Este amor é o amor ágape. O caminho para amar ágape só é possível por meio do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É dito que o amor ágape de Deus foi derramado por meio do Espírito Santo. O amor nesse versículo em grego é: quando os santos se amam, significa que o Espírito Santo está com eles. Sem o amor ágape significa que não há Espírito Santo. No livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso foi elogiada muito. Isso porque eles discerniram a identidade dos falsos apóstolos por meio do conhecimento da Bíblia e os expulsaram. A igreja de Éfeso é a igreja eloquente e poderosa da Bíblia. No entanto, Deus o repreendeu. A razão qual é porque ela desistiu do seu primeiro amor, que é amor ágape. A falta de amor ágape significa que o Espírito Santo está extinto. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é tão importante quanto isso. O Espírito Santo é o azeite. Aquele que preparou o azeite do Espírito Santo é quem é que vence, qualificado para ser a noiva de Jesus. Em Mateus, capítulo 9, versículo 15. E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles dias. Porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Na escritura original em grego está escrito que há filhos na sala nupcial. Esta sala nupcial está nos ares, ou seja, haverá filho de Deus nos ares. Quando estão com o noivo, não jejua, mas quando são retirados, vão jejuar. Se a noiva não preparar o azeite, o noivo será levado embora. Em seguida, é jogado em um mar de vidro misturado com fogo. Jejuar neste versículo se refere ao estado de ser incapaz de comer as palavras de Jesus, genuíno leite espiritual. Para não ser lançado no mar de vidro misturado com fogo, você deve ser quem é que vence. O ensino de que se você receber a salvação pela misericórdia e graça de Deus é o fim, é meio evangelho. O evangelho da salvação que Jesus veio primeiro e ensinou aos 12 apóstolos tem o propósito de retornar como noivo e se casar com a noiva. Se você não se preparar adequadamente para se tornar a noiva de Jesus, enfrentará as pragas escritas no livro do Apocalipse. Vamos ler comigo Apocalipse capítulo 15, versículo 2 a 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo
e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizerão manifestos. É apresentada a cena em que quem é que vence estão reunidos. É o local onde se torna a noiva do Cordeiro. Eles se reúnem para cantar o cântico de Aleluia. Eles estão em pé sobre um mar de vidro misturado com fogo. Este mar de vidro misturado com fogo fala do inferno. Ficar em pé significa estar nos ares. Eles estão cantando e louvando o cântico de Moisés e do Cordeiro ali. É a figura dos vencedores que, aprovados no tribunal de Cristo. Quem não vencer vai passar por 1000 anos no inferno, o mar de vidro misturado com fogo. Virgens loucas que não se prepararam azeite, que não vencem, deixam de passar no tribunal de Cristo e são lançadas no inferno. Este é um resultado terrível. O resultado dos crentes que frequentaram a igreja e viveram uma vida de fé, mas não viveram uma vida de preparação para ser a noiva de Jesus, crendo apenas na graça da cruz, será decidido no tribunal de Cristo. O evangelho, que não pode ser preparado como a noiva de Jesus na segunda vinda, é um evangelho que não conhece o plano de salvação de Deus. A cena resultante está escrita em Apocalipse, no capítulo 18, versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mão e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Lançou-a no mar. No texto original, o artigo definido é anexado ao mar. Refere-se ao mar de vidro misturado com fogo em capítulo 15, versículo 2. Assim, os santos da grande Babilônia, que é a igreja caída, são julgados no mar de vidro misturado com fogo. No livro do Apocalipse, quem é que vence? É aquele que guarda os mandamentos de Deus e as obras de Jesus até o fim. Pode-se dizer que é uma vitória ser curado e resolver qualquer problema em nome de Jesus. Porém, para os santos, a vitória final é a vida eterna com Jesus, visto que Jesus é aquele que triunfou na morte. Se você guarda as coisas de Jesus, você pode se tornar o vencedor. Quando você recebe o Espírito Santo e compartilha o amor de Deus na igreja, você pode se tornar com o Espírito Santo. Para fazer isso, você deve alimentar a palavra de Deus e abster a cobiça da carne pela oração. E deve obedecer adequadamente à orientação do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que tudo se torne quem é que vence. Deus vos abençoe em nome de Jesus.